Olá, mais um episódio do Beleza Nativa, né, gente? E mais uma vez nesse paraíso, né? Nesse local maravilhoso aqui, que você pode ter também, né? Olha, entre em contato aqui está o nosso telefone, né? Mas por que eu vou entrar em contato? Porque você vai fazer o seu podcast aqui. Pode fazer o seu podcast, você pode fazer a sua reunião, né? Pode trazer o seu grupo, a sua mentoria, gente, tá? Poxa, mas eu quero com comida japonesa, quero com comida árabe, quero um cara tocando violino, tudo isso a gente pode arranjar para você. É só você ver os seus sonhos, as suas vontades, traz aqui pra gente, né? E vem fazer o seu podcast aqui, gente. Olha, tem área aqui que você quiser, vai ser fantástica, né? Isso. E mais uma vez, é claro que a minha parceira querida aqui, a Fabiola, né, Fabiola? Oi, Roberto, sejam bem-vindos à Beleza Nativa, transformando a beleza em saúde e a saúde em felicidade. Lembrando que nosso propósito é levar para você conhecimento de saúde, beleza e todos os conhecimentos que faltam para que você tenha resultado. Porque, como sempre a gente fala, o resultado que ainda você não tem é por conhecimento que falta. E a gente está aqui para servir a você. E não esqueça, tá, gente? Já que você está aqui, já segue a gente, toca o sininho, tá? Avisa todo mundo. Olha, gostei do Beleza Nativa, tá? Avisa seus colegas, coloca no grupo do WhatsApp. Isso, coloca no grupo do WhatsApp. Ó, você assiste Beleza Nativa que eu assisti, umas coisas fantásticas lá. E a gente só traz gente boa aqui, gente maravilhosa, gente que tem muito para falar, né? Mas nós não podemos deixar de agradecer o nosso patrocinador, gente, tá? Bom nós, né? Sim, vamos ver um vídeo? Vamos ver um vídeo então. Vamos. Voltamos então, gente. Então, vocês viram que coisa fantástica, né? Esse produto aqui, que não é só um produto de beleza, é um produto que é bom para o seu espírito, né? Depois você não sabe, saber de todo esse produto. Segredo da juventude. Segredo da juventude. Da Polinésia Francesa. É. Assim que agradecemos a Monoi, nosso querido patrocinador. Sim. E você, se você também quer ser patrocinador de Beleza Nativa, é só contactar a gente. Porque você também pode estar aqui conosco. Tem um telefone aqui, ó. Tem o telefone aqui, ó. Toca o telefone aqui, você atende pra gente. Ou então manda entra ó, no Instagram, Beleza Nativa. Você entra no Instagram, Beleza Nativa, aí você entra nos directs, é chique falar, né? Directs, entra no directs, né? E pega e manda uma mensagenzinha pra gente que nós vamos responder pra vocês aqui, né? E não esqueça também, nós temos um prêmio que nós damos. Concurso! Tá? Um concurso. E esse concurso, gente, todas as regrinhas, vocês podem verificar nos outros episódios. Aproveita mais uma chance de você ou rever ou ver os outros episódios que passaram, que é coisa muito interessante, né? E o pessoal essa pessoa vai ganhar um prêmio, né? Sim, esse concurso se chama Transformação Total. Nós, como temos acesso a beleza, saúde, muitas coisas, decidimos com o Roberto que todos os meses vamos a premiar a uma pessoa. Essa pessoa, como o Roberto falou, as bases do concurso estão em capítulos anteriores, mas aquilo que vai ganhar aquela pessoa. Uma transformação de corpo, mente e espírito. Porque a gente sabe que o ser humano é uma trilogia. No corpo, aquilo que a gente vai fazer? O corpo, olha, salão de beleza, vestuário, vou dar um layout, mudar o layout da pessoa, manicure, pedicure, sonoterapia. Eu vou entrar nessa aí, eu estou precisando dessa desintoxicação de sonoterapia. Tudo para deixar o corpo como novo, tanto por fora como por dentro. E na parte da mente, a gente vai trabalhar com programação neurolinguística, porque a gente acredita que muitas vezes as pessoas podem ter crenças limitantes, mas hoje é muito fácil de tirar isso. E espiritualmente, óbvio, a gente vai trabalhar com princípios milenários, porque a gente crê que transformando a uma pessoa, a gente pode transformar a uma geração. Então, esse é nosso serviço que a gente vai fazer esse ano em Beleza Nativa. Então, não deixe de participar em nosso concurso. Isso. E hoje, gente, tem um programa especial. Sabe? Porque eu estava num congresso, fui convidado para ir num congresso, né? Aí eu fui, né? Congresso médico. E nesse congresso, eu vi umas palestras assim que achei fantásticas. Aí tinha um coordenador novinho, um rapazinho lá, bem novinho, com a cara de garoto. E coordenador do grupo lá, daquele grupo de palestrantes, né? Eu olhei para ele assim e falei, nossa, esse cara deve ser muito bom. E ele não era bom, gente, o cara é excelente. Aí ele deu uma palestra lá que caiu o queixo. Né? O grau de conhecimento, o grau de interação, a facilidade que ele deu a palestra, que ele levou a informação para as pessoas
que eu falei, gente, precisa trazer esse médico, esse doutor, trazer para mostrar para vocês um pouquinho, né, uma gotinha do conhecimento que ele tem, que é o oceano. Não é? Esse daqui é o doutor, gente, doutor Luiz Felipe Mendes Caquete. Felipe, ele é um médico, pesquisador e palestrante. Né? E ele vai apresentar para vocês, gente, que o currículo desse homem aqui não é só Brasil, não. Esse currículo internacional aqui. Ô, doutor Felipe, prazer, muito obrigado. Que legal ter aqui com vocês, que alegria, gente. Bactéria, obrigado pelo convite. Fabi, que prazer em te conhecer. A gente já estava conversando um pouco aqui. Já fizemos quase um pré-podcast, né? Ali papeando um pouco. Nós fizemos 2 podcasts. Quase que a gente esquece de gravar. Ele chegou com muito pouco. Nossa, isso. São temas muito intrigantes. Né? Apresenta você. Faz como se fosse eu aqui te apresentando. Prazer enorme. Isso. Eu sou um entusiasta da medicina, sou apaixonado por gente, foi o que me levou a fazer medicina. Né? Eu falo que antes da pessoa até que pai, né? do médico, pai da Antonella, minha bonequinha. Antonella, linda, gente. Esposo da Camila, que me aguenta nas minhas loucuras, nas pesquisas, nos meus projetos, eu não paro nunca. Eu tive uma formação interessante, eu me formei em médico em 2009. Quis ir como médico do Exército para aprender um pouco mais. E dentro do Exército, eu já tinha uma formação logo que eu fiz fora do país em ozonoterapia, que aqui ela é em forma de pesquisa, logicamente, mas fora do país já tinha uma formação, e eu pude já no Exército já desenvolver um pouco disso. Depois eu fiz clínica médica dentro do programa de reabilitação, na Unifesp, medicina esportiva, nutrologia, nutrigenética, nutrigenômica. Eu tive a oportunidade com grande... O que é nutrigenômica? A nutrigenômica está dentro da nutrologia, para que a gente tenha adequações genéticas e genômicas para perfis alimentares, suplementos, capacidade de absorção, dificuldades de transformar certos nutrientes do corpo, alguns erros no metabolismo. Aí que entra mais a nutrigenômica. E eu tive a oportunidade nos Estados Unidos, com o meu grande mestre, o professor Paul Lingtai, de me formar pela A4M Brasil e A4M USA, que são academias de longevidade. E na Espanha me formei em célula-tronco e ozonoterapia lá também. Então eu fiz algumas coisinhas, outras coisas por aí. Coisinhas, gente. Olha um pouco humilde. Coisinhas que ele fez. Coisa muito interessante. Nossa. Me fala uma coisinha. Uma das coisinhas. Qual é essa história da Espanha? Conta pra mim. Cara, a Espanha para mim foi assim um divisor de águas, porque eu conheci uma das grandes amores da minha vida, que é a doutora Adriana Schwartz, que ela já está na ozonoterapia mais ou menos aí uns... Ela vai ficar brava comigo, mas mais de 40 anos, vou falar mais. Ela vai ficar contente, cara. Não tem que ficar. E ela hoje é a maior pesquisadora que a gente tem na área de ozonoterapia, uma grande pesquisadora em célula-tronco. E logo que a gente se conheceu, foi amor à primeira vista, e ela me apadrinhou, digamos assim, e falou, olha, eu preciso de alguém como você do meu lado com essa motricidade, com esse tesão que eu tenho pela medicina pra gente continuar escrevendo e publicando. E você recebendo toda a sabedoria dele. Imagina, me arrepia falar isso, né? Imagina o nível de absorção. É emocionante, né? É emocionante esse serviço. Ela é quase uma célula-tronco, ela. Ela é quase uma célula-tronco, pote potente. Copiando só coisas boas. E eu tive o convite, né, assim, que foi para mim um divisor de águas, como ser humano também, como cientista e pesquisador, de escrever com ela e outros colaboradores a Declaração de Madrid. A Declaração de Madrid. Declaração de Madrid. O que é a Declaração de Madrid? A Declaração de Madrid, a gente chama de documento vivo, científico, o qual nós, nos últimos 5 anos, produzimos trabalhos multicêntricos, muitos deles randomizados em vários países, e a gente traz esses dados, esses conhecimentos para a Declaração de Madrid. E essa Declaração de Madrid, ela vai nortear toda a ozonoterapia nos próximos 5 anos no mundo inteiro. Porque, Fabi, nós estamos com o cara que está escrevendo a Declaração de Madrid, que vai nortear toda a ozonoterapia. Nossa, um monstro. Não, mano. Claro, não é assim, poxa vida. É sim, porque imagina, um tema que está muito alto, é algo que é muito importante. Você foi escolhido isso, mas fala mais sobre ele. Então, a declaração, né, e a ozonoterapia, a gente sempre embasa muito cientificamente, porque ainda existem certas restrições em alguns países e alguns conselhos. Quais são as restrições que existem? As restrições, principalmente, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, para o Conselho Federal e Regional de Medicina, a ozonoterapia ela é vista como experimental para o médico.
apesar de outros conselhos que cuidam de seres humanos e fazem ozonoterapia dentro das suas áreas, como de fisioterapia, de farmácia, de biomedicina, de enfermagem, de odontologia, veterinária, o Conselho Federal vê assim e a gente respeita isso. E por isso que a gente cada vez mais busca fazer mais publicações robustas, com número de pacientes maiores. E parece que experimental os sistemas eles não cobrem, né? Os planos de saúde, né? os seguros de saúde, matéria de que se está em nível de pesquisa pelo Conselho Regulador daquela classe. Sim. Ele não tem cobertura. Isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil. Sim. Ele pode ser feito pro bono como pesquisa, né? Como é feito aqui, que pode ser feito por médicos, dentro de um protocolo que a gente chama de CEP-CONEP. O que é o protocolo CEP-CONEP? Tem que ser aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, o paciente assina um termo de consentimento livre informado que ele fará parte daquela pesquisa, vários outros termos jurídicos para que ele possa ser submetido à ozonoterapia por um médico. Para outras classes, se ele for no fisioterapeuta, ele não precisa disso. Tá. É livre. E nisso o plano cobriria? Nisso o plano não cobriria. Também não cobriria. O cara faz mais do trabalho e continua pagando tudo, gente. Não cobriria. Isso é algo muito importante para as pessoas que não sabem aqui. Benefício da ozonoterapia e como que ela se pode usar. Porque agora tem múltiplas formas de usar a ozonoterapia. O que eu vou falar agora é como pesquisador, tá? Isso. Vamos entender um pouquinho. Posso doar meu corpo? Pode, se assina um termo lá, você pode. Doador. Isso é muito com que vamos falar depois. No nosso número de pacientes do maior prazer do mundo. Nós somos da coelho. Uma bactéria pode ser doada? Pode ser uma bactéria. Pode ser doada, isso. Ai, que incrível. Bactéria visível. Muito bom. Então, ozônio. Quando alguém me pergunta, para que o ozônio é bom? Aí eu devolvo uma pergunta para as pessoas começarem a entender um pouco de mecanismo de ação. Sim. Né? Até para o leigo entender o mecanismo de ação. Para que o exercício físico é bom? Tudo, para a saúde, oxigenar a célula. E para produzir hormônios, serotonina, endorfina, dopamina, para a musculação nas pernas, por exemplo, previene o Alzheimer depois dos 60 anos. Perfeitamente. Tem um monte de benefícios. Um monte de coisa. Um monte de gente está falando para doer o corpo. Para doer o corpo. Para que serve? Para doer o corpo. Quando, obviamente, o músculo cresce, lógico que a gente precisa de crescimento dói. Isso. Então, assim, eu falo isso porque a ozonoterapia ela é uma terapia biooxidativa adaptativa. O exercício físico é uma terapia, se prescrito, logicamente, biooxidativa adaptativa. O que é? Eu vou lá, treino o meu músculo, causo certas lesões controladas que vão estimular meu corpo a adaptar aquele músculo e fazer a regeneração dele, ou a gente chama de anabolismo, ganho. Eu perco um pouco para ganhar um pouco mais lá na frente através de um estímulo. O ozônio não é diferente. O ozônio é uma biomolécula que nós produzimos no corpo humano, então ela é totalmente biocompatível. Essa molécula, ela em doses e concentrações terapêuticas, ela quando imputada, por exemplo, uma aplicação local no quadril, ela vai nas células do quadril e ela, através de oxidação, ela gera mensageiros. Esses mensageiros vão até uma área que vem sendo estudado muito na medicina. Sim. É como se fosse um botão de liga e desliga, que é chamado de NRF2. NRF2. O que esse botão faz no dia a dia? Esse botão ele é responsável por ir até o DNA, aqueles xizinhos que a gente olha, né? Esse monte de xizinho, a gente tem nossa biblioteca, gente. Biblioteca mesmo, a gente tem todas as receitas de bolo, todas as receitas que as células têm que fazer. E ele manda fazer 3 enzimas antioxidantes, que são as mais potentes que existem. Vou falar os nomes? Sim, complexos? Claro. Superoxidismutase, catalase e glutationoperoxidase. Essas enzimas são responsáveis por pegar um radical livre e transformar em água e oxigênio para a mitocôndria usar de novo como combustível para fazer energia. Os radicais livres são terríveis, né, para o nosso corpo? São terríveis. Causam envelhecimento. Causam envelhecimento. Eles são terríveis, mas em pouca quantidade eles têm um efeito adaptativo. Quando eu faço exercício físico, eu tenho uma liberação também de radicais livres com efeito adaptativo. Se meu corpo não varrer isso, através desse botãozinho NRF2, eu tenho um acúmulo de radicais livres. Radicais livres à vontade, eles precisam de quê? Encher a barriguinha, eles precisam de elétrons, eles precisam ficar pareados, felizes. Eles vão lá e roubam de alguma coisa. O seu DNA machuca o DNA. Da capa da célula, machuca a capa da célula. Da mitocôndria, machuca a mitocôndria. E por aí vai. Então, desgraceira, né? É uma coisa de maluco. Então, um pouquinho de radical livre, transitoriamente, ele é adaptativo. E o tal do NRF2, ele é ligado pelo próprio radical livre. Fala, me tira daqui, que senão eu vou fazer besteira.
Como que se mede? Porque, obviamente, um pouquinho, mas como que a gente sabe até que pouquinho a gente chega? Nossa, que pergunta excelente. O que acontece? A gente tem formas de medir níveis de estresse oxidativo, que é a tua pergunta. Quanto minhas células apanham por dia por radical? Uau, quanto? A quanto a gente suporta? Quanto a gente suporta? Tem um limite. E a gente tem limites de saúde e limites causadores de doença. Por exemplo, tem uma forma de mensurar que eu uso muito no meu estudo de pesquisa, que é o MDA, que é o malondialdeído. Nome difícil, simples. Toda vez que a capa ao redor da célula tomou porrada no radical livre, ela libera MDA. Então, ela dosa no sangue o quanto ela tomou de porrada por dia. Tá. Existem faixas as quais são nocivas, fazem mal, e tem faixas que não são nocivas. Que faixas são adaptativas. E analisável. Isso é super analisável. E temos uma máquina, algo para saber... Para saber isso, E marcadores inflamatórios. Por que marcadores inflamatórios? Toda vez que eu tenho um machucado nas células, eu gero inflamação. Que pode ser transitória, a inflamação muscular no exercício, ou ela pode ser crônica, o qual leva ao machucado, dor crônica, lesão. Isso a gente consegue medir. A gente tem marcadores como a interleucina 6, a interleucina 1 beta, o TNF-alfa, que nada mais são do que mensageiros, para ficar fácil da gente entender, que a gente intercepta e vê o quanto estão avisando nosso sistema de defesa para ele arrumar alguma bagunça. Uau. E a gente consegue também fazer essas dosagens e ver em que nível inflamatório o paciente está. E como se aplica a sonoterapia para recuperar, nesse caso, a lesão, por exemplo? Perfeito. Tem várias formas. A ozonioterapia... Primeiro eu vou falar das formas que não se pode fazer ozonioterapia. Ok, atento. Isso é importante. As formas que não se pode fazer ozonioterapia. Protocolo de pesquisa, ou para profissionais que podem fazer, fora de protocolo de pesquisa. Formas que, de novo, não podem fazer ozonioterapia. O ozônio não pode ser inalado. Respirar ozônio. Não pode ser inalado. É veneno. É veneno. Veneno. Aí você fala, então ele não pode ser terapêutico. Aí você me pergunta, ácido acetil salicílico cega? Se você botar no olho, sim. Se você tomar via oral, previne infarto. Tá. Você não pode usar. Simples, resposta simples. Tá. Então ele não pode ser inalado, porque no nossos alvéolos, na nossa parte do pulmão que respira, nós não temos quantidade de antioxidantes para receber uma oxidação, ali, né, um ambiente preparado para receber o ozônio e ele gerar os mensageiros. Então ali ele é lesivo. Ele não pode ser aplicado dentro do líquido da medula, o tal do líquor, porque nenhum tipo de gás pode, por causa da lesão no cérebro diretamente. Ele não pode ser feito gás na veia. Não se pode, é proibido fazer gás direto na veia. Não se faz gás na veia. Isso tem que ser muito perigoso, não? É por isso que eu falo que minha esposa é uma guerreira de ser casada comigo, porque a gente fica publicando vários trabalhos refutando essas vias que são perigosas. Certo? Com certeza. Quais são as vias que nós fazemos, as vias né, que a gente tem bastante evidência científica e são usadas no mundo inteiro? Vias sistêmicas, que vão para o corpo como um todo. A gente gera mensageiros do ozônio para o corpo como um todo. Nós temos a autohemoterapia maior. Auto, de mim para mim mesmo, hemoterapia, porque tira o sangue, ozoniza e volta para o corpo. Como um PRP. Como um PRP, mas ele não é centrifugado como um PRP. Perfeito. A técnica é mais ou menos assim, para ficar bem ilustrado. Numa via fechada, que a gente fala totalmente estéril, o paciente retira de 100 a 150 a 180 ml de sangue de acordo com o peso, com a patologia, com a dose que nós precisamos. Vai para uma bolsa que contém uma pequena fração de solução fisiológica e tem ali um anticoagulante. É um anticoagulante que não interage com outros anticoagulantes. Ele é derivado de dextrose, de açúcar. É muito pouca quantidade. E é o mesmo anticoagulante que é usado, por exemplo, para as bolsas de sangue, que as pessoas recebem por aí. Super seguro. Então, mesmo quando você vai doar ali, tá naquela bolsa. Ou na sonoterapia. Ou você, por exemplo, vai doar o sangue. Naquela bolsa tem esse anticoagulante. Então ele é totalmente seguro de ser usado e reinfundido e voltar para a pessoa. Totalmente seguro. Totalmente seguro. Essa bolsa, ela vai receber, você vai até o gerador de ozônio e capta uma seringa especial para a ozonioterapia. Que a gente capta a concentração que a gente quer e o volume que a gente quer e expõe com uma agulhinha muito fininha a microborbulhas desse sangue. Isso faz com que o sangue mude de cor. Ozônio é um gás, né? É um gás. Ozônio é um gás. É um gás. Você está produzindo, você cilindro lá. Muito bem falado. Ele é produzido na hora. Produzido na hora, né? Na hora. Não dá para engarrafar, não dá para vender. Eu já vi gente vendendo seringa de ozônio no Mercado Livre. Eu já vi cada barbaridade que não dá. Por isso que eu acho que eu fiz implante de cabelo, porque eu perdi os cabelos com o tempo de ver essas coisas. Entende? O gerador de ozônio... Muita criatividade. Tem muito.
Então, o ozônio, ele é feito na hora. E o sangue fica de que cor? Ele fica, a gente chama de... um grande amigo meu, Dr. Heinz Conrad, que hoje voltou para a Alemanha, foi quem trouxe a ozonoterapia para o Brasil em 1975. 75, ele começou a ozonoterapia. Já há 50 anos que é feito no Brasil. Ele falava, tem que ficar a cor vermelho Ferrari. Ah, gostei. Tipo vermelho bonito. Gostou agora, né? Vermelho bonito. Imagina, a gente fica com cor Ferrari dentro. Sim, exato. Isso ali no sangue, a gente tem a saturação, né, a formação dos mensageiros do ozônio. Isso será reinfundido. Quer dizer, vai voltar para a mesma veinha do paciente. Só que para isso a gente tem que ter uma segurança, que é o filtro. É um filtro. É um equipo especial, que é o mesmo equipo de transfusão de sangue. Por quê? Mas que nós tomemos os maiores cuidados do mundo, o sangue, ele não estando em movimento, ele pode gerar microcoágulos. E eu preciso ter uma barreira que defenda o paciente disso, para que a terapia seja segura. Então, essa é uma forma sistêmica. Pode ser um trombo, uma coisa Pode ser um microtrombo. Microtrombo. Então, e esse sistema vai regenerar, revitalizar e devolver também a saúde à célula. Esse sistema é uma infusão do que a gente estava falando, dos mensageiros do ozônio. Ali já estão prontos. Esses mensageiros do ozônio vão até aquele NRF2, ativar a célula, fazer os antioxidantes. Pelo próprio sangue absorvido. Pelo próprio sangue. Pode ser feito qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, por exemplo? Pode, mas o paciente tem que passar por uma triagem antes. Existem certas patologias, certas doenças que contraindicam, são contraindicações absolutas, uma delas, e as outras são relativas. Um paciente com alterações da tireoide. Não tem. O que mais? Não tem. Sem controle. Hipertireoidismo, aumento da função tireoide. Não tem. Tem que controlar. Hipo não tem problema. Hipo não, mas a resposta não é boa. É. Porque não tem capacidade de um treino. Um paciente com hipotireoidismo, ele tem a capacidade de fazer um treino forte na academia? Não, vai ficar todo quebrado. O ozônio é a mesma coisa. Temos que prepará-lo para isso. Sim. Arritmias cardíacas, não, porque ele é excitatório para o coração. Pacientes com desnutrição também não. Pacientes com deficiências severas de nutrientes, como zinco, magnésio, selênio. Então tem que ter um pré-preparo antes. Sim. Institucional. Sim. Como exercício físico. Sim. Eu falo brincando, ainda vou falar as outras sistêmicas, não esqueci. Eu falo assim, se você está tratando a sua célula, com todo respeito aos moradores de rua, né? Você está tratando a sua célula como um mendigo, adianta eu pegar o melhor personal trainer do mundo e colocar esse mendigo para em uma semana correr uma maratona de 42 km, ele não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Eu preciso de um banho. Eu preciso de um prato de comida. Muito nutriente. Para a cachaça. Suplemento pela veia. Então, tudo a bebida interfere? A bebida interfere. Com certeza. É o veneno para a célula. A bebida, Na ozonoterapia, para fazer um sistema de ozonoterapia, tem que ficar sem beber durante... A gente pede para o paciente interromper 48 horas antes, só voltar 48 horas depois. É bem tranquilo. Dá para tomar um chopinho depois, gente. No entanto, que lá no centro de pesquisa, a maioria dos pacientes marcam as quartas-feiras, não sei por quê. Porque acho que é Por que será? As quartas-feiras são disputadíssimas. Outras vias sistêmicas, por isso esqueci de falar para vocês. Sistêmicas, como eu disse, é porque vai para o corpo como um todo. Sim. Eu tenho a via, que é uma via polêmica aqui no Brasil, que é a via retal. Essa é super conhecida. Super conhecida. Essa foi a primeira que eu conheci. Isso que é boa, né? Isso que é muito boa. O pessoal fala bem dela. Ela é muito bacana. Em relação à potência, eu vou falar de uma forma muito... Me desculpe os outros pesquisadores, tá? Não me entendam mal. Cada via endovenosa de autohemoterapia... Sim. Ela tem uma potência e a via retal depende de 3 a 5 vezes para ter a mesma potência. Então... De ozonídeos entregues no sistema todo. Então de sangue é melhor. Porém, entretanto... Sempre tem um porém. Esse porém mata. Essa é legal da ciência. Porém mata. Na via retal, a gente tem a absorção do ozônio ali, principalmente pelo plexo hemorroidário e as veias mesentéricas. São as veias responsáveis por drenar todo o sangue que vão para um lugar único que é chamada veia porta, que é a porta de entrada dos nutrientes do corpo, que vai para o fígado. Então, eu tenho uma melhora substancial dessa capacidade das células do fígado e do intestino. Nesse caso, é ozônio direto. Aí é ozônio direto. É feito através de uma sonda extremamente fina. Desconforto zero. É feito um preparo. Eu gostei da observação do extremamente fina. Tem gente que já está olhando com outros olhos aqui. Né? Fica bem claro, extremamente fina. Extremamente fina. E eu tenho uma quase um capilar. Então, o que acontece? É muito interessante porque eu exponho a mucosa ao ozônio. E toda a mensagem que eu dou dentro do intestino, ou eu dou dentro do nariz, ou numa garganta, ou de um ouvido, ou de um pulmão, são mucosas da mesma família. O sistema MALT, o sistema linfostário de células de defesa derivadas da mucosa.
Cada um tem um nome. O intestino é o GALT, gastrointestinal, NAUT no nariz por causa do índice nasal, BALT, porque é do pulmão, broncoalveolar e por aí vai. Então, se eu tenho um intestino saudável, cada vez mais falo de intestino, se eu tenho um intestino é super importante, modulado, porque é o primeiro cérebro. É o primeiro cérebro. Se eu tenho intestino modulado, e muita gente tem intestino mais permeável, né? O tal do leak gut, né? Intestino permeável, é mais permeável, porque ele tem uma certa permeabilidade, eu consigo com o ozônio diminuir essa inflamação. Quais são os benefícios do ozônio no intestino especificamente? Exatamente isso. Diminuir a inflamação de vilosidades intestinais, que é a parte primária ali, quando eu tenho algumas enzimas digestivas, que eu tenho a capacidade de absorção de nutrientes. Eu tenho melhor... Parásito? Serve para matar parasitas? Não porque as doses para matar parasitas, elas já são doses que elas não são terapêuticas para os seres humanos. Né? E pelo menos na via retal, a gente tem que fazer uma dose muito próxima da dose que pode machucar as células para matar parasitas. Mas se a gente tem, por exemplo, um rearranjo das células, se as células elas se dão as mãos que a gente chama de junções gap, eu trato o leak gut, que é o intestino mais permeável, automaticamente eu diminuo a permeabilidade intestinal ruim, diminui a entrada de invasores e coisas inflamatórias do corpo que não são desejadas. Mas tem uma sequência, uma consequência. Tem uma consequência de um rearranjo dessa parede intestinal por diminuir a inflamação. Pacientes com retocolite ulcerativa, uma doença autoimune inflamatória intestinal, pacientes com doença de Crohn, uma doença autoimune também intestinal, se beneficiam muito dos protocolos de pesquisa com ozonioterapia. Síndrome do intestino irritável. Se o paciente junto tem, a maioria dos pacientes que tem intestino irritável tem o leak gut, tem um intestino mais permeável, o que acaba perpetuando ou piorando os quadros. Né? Eles também se beneficiam por melhorar a inflamação local, diminuir radical livre, modular o sistema de defesa. Isso também vai ajudar em regenerar o intestino a tal nível que também ele vai conseguir absorver de muita melhor forma os nutrientes. Perfeitamente. Isso é uma consequência da terapêutica. Ela está matando a bola. Impressionado. Essa é outra via sistêmica. E as mulheres têm uma vantagem. Uau, sempre tem uma vantagem. Eu não vou nesse ponto aí. Só uma coisinha. Para próstata. Essa parte de ozônio na via retal é melhor para próstata? Para próstata... Vamos falar de câncer de próstata. Câncer de próstata, assim, eu não vou falar que é melhor, mas evitar e tratar. Se o paciente ele tem uma prostatite... Eu vou falar agora até de uma coisa pessoal que eu acho que é muito mais fácil. Sim. Eu tive, infelizmente, uma complicação minha, isso eu posso falar, do uso da vacina da Covid. Eu tomei uma vacina da Covid para pegar um avião para abrir um congresso e eu tive uma prostatite logo após. Meu uro constatou que era isso, que foi uma complicação, que já tinha outros relatos no mundo inteiro deste caso. Raro, mas tive. Beleza. Ótimo. Fiz antibiótico por 6 meses. O que controlou a minha dor, o que controlou o incômodo de ficar sentado em qualquer local, o que controlou mais a febre, a dor no corpo, foi a ozonioterapia retal. Então existem alguns estudos pontuais que para prostatite, inflamação da próstata, o ozônio retal, ele é mais benéfico no controle inflamatório. Melhor até do que o sangue. Melhor até do que o sangue, nesse caso. Para a parte oncológica, a gente não tem nenhum estudo grande. Nós temos relatos de casos. Relatos de casos. Olha, um oncologista tal, um paciente assim assensado, usou, e ele com o ozônio retal demorou muito mais para progredir o câncer do que o outro paciente. Isso nós temos alguns relatos de casos. Isso é fato. Retal. O retal. Isso nós temos. Cura, não tem. Não tem. Até o momento, porque... nós temos alguns relatos de casos de cura de algumas coisas, mas eu falo, não a gente até toma muito cuidado para abranger, porque como cada um é único, cada cérebro tem pessoas que respondem incrivelmente a coisas que a gente nem imagina. Tem pessoas que têm curas oncológicas com meditação e ninguém consegue explicar. Colegas oncologistas não conseguem explicar. Mas foi para aquele cara. Quer dizer que se todo mundo meditar vai curar? Não é isso. Não dá para generalizar a coisa. Exato. Né? Significa que a gente não vai usar meditação no paciente oncológico? Lógico que vai, porque ajuda em outras coisas. Exatamente. Então eu tomo muito cuidado com esses pontos, porque são pontos são delicados, porque as pessoas generalizam, fazem um corte e vira uma coisa de outro mundo. E das mulheres, então? As mulheres, elas sempre têm algum privilégio bom. Conta aí. Papai do céu foi muito bom para as mulheres. É verdade. Para tudo. Muito obrigada, Pai do céu. Conta pra gente, Luiz Felipe, como que funciona isso? A via vaginal. Via vaginal. Quais são os benefícios da via vaginal? Os benefícios da via vaginal é que a absorção da mucosa vaginal ela é
espetacular. Você não tem que fazer nenhum preparo maior, porque você não tem resto de fezes, nada disso, para interagir com o ozônio e perder parte dele como terapêutico. E a mucosa vaginal tem uma absorção incrível. Então, para patologias do trato vaginal, a gente tem vários trabalhos interessantes, que pacientes com candidíase recorrente, por exemplo, não só o ozônio gás, mas o óleo ozonizado, que a gente pode falar um pouquinho mais a seguir, ele não é superior ao antifúngico, mas ele não gera resistência, então você pode reutilizar ou ajudar o antifúngico que já tem uma certa resistência a ter uma terapêutica, quer dizer, tratar o paciente. Na pacientes com cervicites, inflamações do colo do útero, também se usa em vários protocolos de pesquisa, isso é muito interessante, porque melhora muito. Dispareunia, nomes difíceis, né? Dor durante a relação sexual, muito comum em mulheres com endometriose, diminui bastante a inflamação de endometriose. Eu falei que cura endometriose, diminui bastante a inflamação. A terapêutica para endometriose é outra, o ozônio entra como um coadjuvante e ele melhora bastante essa dor durante a relação, as cólicas que as pacientes têm na endometriose e as dores pélvicas baixas, aquela sensação de peso. Uau. Então, em pacientes que estão em tratamento, que a gente fala conservador, fazendo alguns hormônios, bloqueio hormonal, algum tratamento com o ginecologista, ele entra como coadjuvante para a questão dolosa e inflamatória. Olha que interessante. É muito interessante. Muito interessante. E agora a gente quer falar de algo que eu sou assim apaixonada. Que eu falei para Luiz Felipe que eu podia ser um coelhinho. Não para de falar disso, gente. Não para de falar. Um coelhinho. Eu vou fazer todos os testes que querem comigo. Vamos falar de célula-tronco. Célula-tronco. Por favor, Luiz Felipe, explica. Vou explicar um pouquinho. O que? Porque tem pessoas que ainda não conhecem, mas eu acho que é muito importante que vocês conheçam, porque eu acredito que é o presente e o futuro e é fabuloso. Então, o que é melhor que você para explicar para as pessoas? Exato, que é uma coisa que é antiga, mas é o presente e futuro, né? Ela é entusiasta. Por ela se aplicava nela agora. Fazer agora. Okay. Tá bem. Por favor. Célula-tronco. A célula-tronco, ela tem um divisor de águas muito grande para as pessoas entenderem o que elas são e o porquê se pesquisarem, porque você falou que tem esse cunho de direcionar para o futuro da medicina. A célula-tronco, ela tem um divisor de águas muito grande, que quando eu comecei a pesquisar lá no IPCTron, Instituto de Pesquisa de Célula-Tronco de São Paulo, era um recém-formado. Quando foi isso? Em 2010, 2011. Não acredito, 15 anos eu já era um pouquinho maluquinho. Muito bem, está de parabéns. Ganhou 3 estrelinhas. Ganhou uma nota. O que acontece? A gente fazia muita pesquisa com célula embrionária. E se esbarra em várias questões éticas, filosóficas, espirituais. E além de tudo, o cara que fez a gente, ele fez muito bem feito, e esse não era o caminho. Porque essas células embrionárias, elas tinham um grande problema. Qual que era esse grande problema? Ou elas copiavam células boas, ou elas não viravam nada, ou elas viravam células tumorais. Uau! Arriscado, né? Pode ser isso? Arriscado. Essas células-tronco embrionárias. Isso forçou a gente a ir para um outro lugar. Falou, não é aí que vocês têm que aprender, não. É por aqui que vocês têm que aprender. Começamos a pesquisar vários outros tipos de célula-tronco. E hoje o tipo de célula-tronco que a gente tem de maior potência regenerativa, de copiar células boas e revitalizar um tecido, são as células-tronco mesenquimais de cordão umbilical. Mesenquimais? Mesenquimais. Você está falando que de dois tipos, né? Dois tipos, o mesenquimais. As mesenquimais, as células-tronco de cordão umbilical mesenquimais são um tipo. E a gente tem outras células no cordão umbilical que a gente não usa para isso, usa para outras pesquisas, principalmente em oncologia e hematologia, que são células de sangue, já são células sanguíneas. Elas já estão um pouco mais diferenciadas. Esse nome é meio difícil, né? Diferenciado. Mas é fácil, tudo é fácil de entender. Hematopoética. Hematopoética. Mas é fácil de entender. Se eu pegar uma árvore, eu tenho a raiz, eu tenho o tronco, célula-tronco. O tronco vai se diferenciando. Começa com o tronco, né? E ela vira uma maçã. Eu tenho uma maceira. Beleza? A maçã já é diferenciada. O tronco é pouco diferenciado. Mas partiu do tronco, né? Partiu do tronco. Sim. Então, quanto mais diferenciada for a célula, mais diferente ela é do comum. E ela é mais esquisita. Uma célula minha da unha é totalmente diferente de uma célula tua. Entende?
Agora, uma célula-tronco de cordão umbilical, uma célula-tronco mesenquimal, ela é um tronco ainda. Num nível que ela não é estranha. Não estranho. No entanto que essas células elas são feitas de formas halogênicas. Elas vêm deste cordão umbilical, não são as células sanguíneas, são as células mesenquimais. A gente chama de gelatina de Horta, uma gelatina que tem ao redor. Elas são separadas, elas são testadas geneticamente, genomicamente. Eu não posso colocar uma célula com defeito no paciente para pesquisa de forma alguma. Sim. Elas são congeladas por um tempo. Por que elas são congeladas por um tempo? Elas são testadas para vírus e bactérias. HIV, HTLV1, micobactéria, para vocês imaginarem a testar. Elas são congeladas e depois elas são descongeladas na hora do uso, né? Separadas, lavadas e retestadas para os vírus e bactérias. Por quê? Imagina que aquela mãe, lá no 8º mês de gestação, contraiu HIV. Não vai dar no teste e no bebê também não vai dar no teste. Uau. E ele pode ter uma transmissão vertical, ser passado. Sim. Mas pode estar na célula-tronco? Pode estar. Não acredito. Lógico que pode. Então, pode. A gente tem uma janela imunológica. Às vezes demora 6 meses para dar positivo o HIV no sangue. E essa janela a gente consegue, com o tempo de congelamento e certas tecnologias, testar de novo para falar, ó, nem na entrada, nem na saída então tem nada. pesquisa-se 2 vezes. Seguridade. Segurança. Biosegurança total. Ótimo. Total. Essas células elas são separadas de acordo com o protocolo de pesquisa. Então, se você vai infundir 80, 100, 150, 200 milhões de células, isso é pedido fracionado para o paciente, em nome dele. Isso é feito de algumas formas no paciente. Tanto na via mais comum, que é a via endovenosa, como pode ser feito, por exemplo, via num líquor no paciente para protocolos para demências como Alzheimer, entre outras coisas que a gente pode falar. No líquido, então já vai uma coisa que a ozônio não podia ter. Não poderia, mas a célula-tronco é uma via de aplicação. Isso é o que eu ia perguntar. Benefícios, como pode ser usada e como deve ser aplicada. Perfeito. Benefícios. Rejuvenescimento total. Virou uma criança. Eu vou te explicar o benefício de uma... É feito para estética. Eu sempre falo, Luiz Felipe, Roberto, que eu vou chegar até 996 anos igual que Matusalém. Igual que Matusalém. Aqui depois você vai conhecer o segredo de nossa juventude. Muito e bom. Com a ajuda de você, eu acredito que a gente vai conseguir. Ela vai pôr um caminhão-pipa de óleo de construção. Com certeza. Isso. Benefícios eu gosto de explicar da seguinte forma. Além de rejuvenescer e copiar células boas num tecido envelhecido, ou degenerado, ou lesionado, a gente tem uma capacidade que é a seguinte. Imagina que você é dona de uma empresa. Logo que essa empresa nasceu, ela tem um gerente para 100 colaboradores. Então ela funciona perfeito. Esse gerente ele toma conta da empresa. E conforme essa empresa foi envelhecendo, você começa a ter menos gerentes. Um gerente tem que tomar conta de 1.000, 10.000, 100.000 colaboradores. Como é que será essa empresa com um gerente para 100.000 colaboradores? Um desastre. Uma bagunça. Sem processos. Alguém quer falar com o gerente, não consegue dar o feedback, não consegue explicar o que está acontecendo. Sim. As células-tronco, elas vão diminuindo a população de células-tronco. Dentro de um hoje que a gente tem de estudos de longevidade, nós temos alguns marcadores chamados Hallmarks of Aging. E um deles, os principais, é exaustão de células-tronco, ou perda de células-tronco, que coordenem os tecidos. Então, qual que é o benefício disso? Não ter bagunça, ter organização, ter regeneração, ter processo, as células se conversam. Sabe como as células se conversam? Como? Através dos exossomos, que agora viram, né, a estrelinha dos olhos, né, até da dermatologia. Exossomos? Exossomos o sêmen do... Na verdade, exossomos são o seguinte, quando eu estudei na faculdade, exo era o que vinha, né, ia para fora, fora, exocitose. O que a célula jogava fora era cocô de célula. Mentira. A célula manda uma estrutura que tem uma camadinha, que ela joga para fora, e essa vesícula, ela tem um PDF ali dentro. Com todas as informações que a célula está pedindo ajuda com os defeitos, é um relatório. E as células-tronco mandam o relatório por exossomos porque a célula tem que fazer no dia. Uau! E não é específica? Imagina toda a célula aí específica, né? Específica, para aquela célula. Mas é para pessoa. Para pessoa, mas esse exossomos acontece, essa conversa acontece o tempo todo. Tá. Essa é uma das formas de conversa que, né, celular.
No entanto que as células-tronco, uma parte do conhecimento de células-tronco hoje são para extrair exossomos das células. O WhatsApp delas. Para ser feitos os exossomos do paciente também. Sim. Uau. Então as células-tronco, quais são os benefícios? Por que é da moda agora, que o pessoal aplica? O que é exossomos? Sim. Para estética, para aplicação local. Os exossomos, o que é mais fácil em relação às células-tronco, as células-tronco tem que ter um cuidado com a criopreservação, com frio. Então, quando uma célula-tronco vem de fora do país para o Brasil para pesquisa, por exemplo, ela tem que vir a menos 188 graus. Uau, menos 188 graus. A criopreservação é complexa. Depois que ela entra num processo de resfriagem, de ficar de 2 a 8 graus, ela é viável até 72 horas, depois ela tem que ser jogada fora. Os exossomos, eles não são tão termoláveis, eles não têm tanto problema assim. Então eles podem, daqui a pouco vocês verão, tem muitas pesquisas em andamento vendidos em farmácia. Luiz, e esse em farmácia? Esse é o futuro. Lógico, imagina. Então, é muito importante ter acesso para isso. Você por comprar. Mas ele, por exemplo, aqui para rejuvenescimento, como deve ser aplicado? As células-tronco? Beleza. Para rejuvenescimento, os protocolos de pesquisa e rejuvenescimento estão no seguinte ponto. São aplicações locais. Então, para rosto, é feita no periósteo, são pontos próximos. São nichos de células-tronco, tem que ter uma quantidade mínima ali que a gente determina. 10 milhões, 20 milhões, de acordo com o tamanho do rosto, necessidade de rejuvenescimento de colágeno, de estruturação da pele, e são feitos esses botões. É a mesma técnica de local que é utilizado no nanofet. Já ouviu falar de nanofet? Não, nanofet não conheço. É outra técnica regenerativa. Não são dessas células tão potentes, não são dessas células de cordão umbilical, mas elas são retiradas do próprio paciente. Hoje eu tenho vários alunos, pesquisadores da estética e principalmente da cirurgia plástica, que eles aprendem a técnica D para fazer pesquisa. E tiram de onde? Da lipo. Da gordura? Da gordura. Nem precisa ser uma lipoaspiração. Durante a lipoaspiração pode ser retirada. Eu já fiz isso. Eu já fiz quando fiz a parte do joelho, para a tronco do joelho. É que eu cheguei a fazer, né? Pesquisa. pesquisa, né? Fazer. Mas eles fiz uma mini lipo, que eles chamaram. Mini lipo. Uma mini lipo. De 20 ml. Aí da gordura. Separam. Da gordura, eles separaram e depois injetaram. Eu já fiz as duas. Passa por alguns filtros e separa. Isso. É como se fosse de forma um PRP ou um PRF de gordura, digamos. Você separa uma parte importante e aplica no rosto também. Tem mostrado resultados clínicos de pesquisas muito bons. Então, esse é o segredo de todas as atrizes de Hollywood que estão ficando novas, como meninas. Eu acredito que vai por aí, ou não? Vai por aí porque vários estados dos Estados Unidos já são aprovadas essas técnicas como técnicas corriqueiras. Ela vai fazer uma cirurgia plástica, ao invés de ela usar algumas outras coisas, ela aproveita ali também e já faz um nanofet, por exemplo. Faz uma lipo. E lá também tem um monte de células-tronco. Lá é aberto ao público, a qualquer público. Os nossos vizinhos aqui, o Chile é totalmente, você pode até falar melhor que eu. Com certeza, tem um amigo, inclusive, que tem um laboratório de células-tronco. Ele me falava sempre, temos que levar para o Brasil, tal, não sei o quê. Eu ia consultar com meus amigos doutores, e aí eu descobri que aqui ainda não sei como pode. Como pesquisa. Não só como pesquisa. Essa é a primeira. Como rejuvenescimento, então, via local, certo? Tem alguma outra forma para rejuvenescimento ou não? Toda via sistêmica, né? Sistêmica para o corpo todo, como eu falei da questão do ozônio. Ela também ela tem um cunho de rejuvenescimento, mas as células elas sempre vão migrar para locais mais inflamados. Perfeito. Então isso é uma coisa importante. Se o paciente vai entrar num protocolo de pesquisa para rejuvenescimento facial, para questões, né, algumas exemplo a face, lesões faciais e tal, e ela tem uma grande inflamação no quadril, se for maior que aqui, as células vão sair daqui e vão para o quadril. Uau! O que para ela até que é bom. Para ela é bom. Para ela é bom. São células inteligentes. Muito bem. Tá. Que 1000 vezes melhor para tirar o edema que ela está tendo, a inflamação que ela está tendo, depois vai ficar bonita, mas pelo menos não tem dor, né? A gente chama isso de sinalização quimiotáxica, olha que nome. Olha. Sinalização, porque sinaliza igual sinalizador. Químio, porque é química táxica, ele está taxiando. Através de mensageiros químicos, ele chama a célula. Ele vai para onde precisa ser reparado. Olha, para reparação do joelho, eu posso falar que foi fantástico. Quais os outros benefícios, por exemplo, além do rejuvenescimento? Por exemplo, para alguma doença, para alguma... Então, foi para meu joelho. Para que joelho foi.
Isso aí, as maiores linhas de pesquisa de célula-tronco mesenquimais de cordão umbilical, tirando o nanofet, tirando outras formas que a gente, né, de células-tronco, que são extraídas dos próprios pacientes, essas que vêm de outros pacientes, os pesquisas estão em articulações, lesões articulares, artrose de joelho, artrose de quadril, lesões discais, agora está crescendo cada vez mais, lesões de disco, como as venas de disco, se usa também para outras questões do tipo doenças autoimunes, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, doenças... Esclerose múltipla. Que maravilha! E como se aplica para a esclerose, por exemplo? Depende do nível de esclerose. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa ter mais estudos, que é o seguinte. Se a gente aplica só via endovenosa, ou usa endovenosa e via líquor. O que apontam mais os estudos é que a combinação da via endovenosa mais a via líquor é muito mais eficaz do que só a via endovenosa ou só a via líquor. Doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson também. Uau, para Alzheimer é maravilhoso, então. Não? E também se aplica da mesma forma? Da mesma forma. A quantidade de células hoje que a gente tem de parâmetro que serão usadas e a forma que vai se aplicar, a gente tem escolhido para os estudos de acordo com o nível de evolução da doença. Pacientes no início, diagnóstico precoce, a gente opta só pela via endovenosa. Pacientes, vou dar um exemplo, não é assim que funciona. Tem 5 níveis. O paciente está entre 2 e o 3, a gente ainda, 1 e 3, a gente ainda mantém endovenoso. Chegou ali próximo ao 3 para o 4, a gente já faz endovenoso, dentro da veia, e também dentro do líquido. Para doenças neurodegenerativas. Uma curiosidade que o pessoal deve estar tendo. Esses procedimentos são caros? Esses procedimentos as células são custosas, porque as células elas têm todos esses testes que são feitos, genéticos, genômicos, eles são custosos. Né? Por mais que as células venham por doação e o centro de pesquisa paga essas células, elas são custosas para o centro de pesquisa. Sim. Um tratamento desse aí já aprovado nos Estados Unidos, que o paciente vai lá, né, quero pagar, é uma outra questão. Estados Unidos, eles variam de 80 a 120 mil dólares por infusão. 80 a 120 mil dólares. E não é coberto pelo plano de saúde aqui no Brasil? Aqui no Brasil, como pesquisa, já é outra conversa, não tem nada a ver com esses valores. Mas assim, nos Estados Unidos ele é comercializado, porque já é uma terapêutica comercializada nesses valores. Mas acho que esse alto custo é por causa da raridade de procedimentos. Da raridade, não pelo custo real. O custo real é muito menor. Sim, que acho que se aumentar a quantidade, vamos supor que fosse, aí o negócio estaria, né? Seria fantástico. Essa é a minha... Está no protocolo disso da Espanha? Celeuma. A célula-tronco, a declaração de Madrid... Você precisa fazer a liberação 2, liberação 2 do retorno. Células-tronco. O que a gente colocou no protocolo que é muito legal são os CGFs, que são os Concentrated Growth Factor, fatores de crescimento concentrados e ozonizados. Que o PRF, por exemplo, o PRP, a gente consegue ozonizar e aumentar a potência. Consegue? Você está brincando, cara. Você está na declaração de Madrid. Tá. Se ozoniza, então, o PRF, está brincando, cara. Uma das publicações que você viu daquele garoto que ele regenerou o ombro em 20 semanas, o tríceps, com uma lesão de 5 centímetros, que era cirúrgica, em 20 dias, foi com o PRF ozonizado. Isso chama de CGF. Luiz Felipe, mas explica pra gente, para toda a pessoa, o que é o PRF. PRF, vamos falar um pouco. É muita coisa legal pra falar. Nossa, daqui vai ser 8 horas. O mais importante é que a gente possa fazer esses experimentos, né, gente? Sim. Lógico. Quando a gente fala de PRF, por exemplo, quando a gente falou de nanofet, a gente está falando de terapias autólogas. Eu uso do meu paciente para ele mesmo. É redundante, mas é porque as pessoas entendem. Autólogo é dele mesmo. Dele mesmo. Tá. Não é como a célula-tronco, mas mesenquimose de cordão umbilical, que a gente pega de um cordão umbilical. Beleza? Sim. O PRF nada mais é do que a gente retira alguns tubos do paciente, do sangue do paciente. Esses tubos vão para uma centrífuga específica, que por força gravitacional, não é qualquer centrífuga, essas centrífugas, elas separam uma componente do sangue, se o paciente pode dizer, que esse componente ele é rico em fibrina, rico em fatores de crescimento vascular, endotelial, e tem de 0,2 a 1% de células-tronco do tipo CD34. São células-tronco suculentas. Isso é retirado, né, de forma estéril,
Ele é ozonizado. Quando eu ozonizo, eu aumento em 200 a 300% a liberação de fatores de crescimento das plaquetas que estão nesse soro. Isso é aplicado no paciente. Uau! Que é o PRF injetado. Sim. Plasma rico em fibrina injetado. Que é o mais comum de ser utilizado. Qual a diferença do PRF para o PRP? O PRP, ele é uma técnica, muita gente vai me crucificar, mais antiga. Sim. Tá? Que a gente tem uma concentração maior de plaquetas, mas de fatores de crescimento para algumas áreas a concentração é menor e ele vai anticoagulante, vai alguns ativadores de plaqueta para ser utilizado. O PRF, ele não vai nada. A tecnologia está na centrífuga. Uau. Na centrífuga. Mas ele tem que ser usado na hora. Sim. Porque senão ele pode coagular e você não ter uso. Ele vira uma gelatina. Da história do sangue parado, ele pode, né? E ele tem então, fatores. para essa tipo artrose, isso é muito mais melhor o PRF. Em pesquisa, eu comecei porque eu usei uns 3 a 4 anos PRP. Depois, eu basicamente, nas publicações, vi muito mais regeneração articular com o PRF, facilidade, custo menor, e para isso, para a gente reproduzir em grande escala, num SUS, por exemplo, sim, o PRF tem uma aplicabilidade. Você não tem que treinar o profissional ali que vai fazer pesquisa num paciente do SUS com usar um anticoagulante ou usar um ativador de plaqueta. Ele é mais fácil. Não é que o PRP é ruim, de forma alguma. Sim. Tem muito mais até a publicação do PRP. Mas o PRF, ele é mais fácil, mais prático de ser feito. E se for ozonizado ainda? Aí a potência aumenta por causa da liberação de fatores de crescimento plaquetário. Pelo amor de Deus. Gente, você não vai acreditar. Vai acreditar. Gente, eu pedia o doutor Luiz para ele mandar algumas perguntas para a gente. Ele mandou essa daqui. Eu não fiz nenhum. Não acredita? Eu não fiz nenhum. Não, mas fizemos alguma. Aqui é a primeira. A primeira. Falamos do PRP, não, mas ele fala tão gostoso, você fala tão bem, você fala tão, né, ele é tão rico no assunto dele, é tão interessante a coisa, que uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai chamando a outra, né? Só posso pedir para você voltar, cara. Você vai ter que voltar, não vou nem pedir. Imagina, temos que falar dos peptídeos. Não vai nem peptídeos, não. Temos que falar dos peptídeos. Temos que falar dos peptídeos, pelo amor de Deus. Peptídeo vamos falar é algo então do assim, peptídeo. eu acho que é sensacional. Conta pra gente que não são os peptídeos. Falar um pouquinho de peptídeos. Vamos falar de peptídeos. Peptídeos são comunicadores celulares também. Sim. Falamos dos exossomos, mas temos peptídeos. Sim. Primeiro, o que são peptídeos? Eles são da família dos aminoácidos. Nós somos da família dos aminoácidos. Tá vendo? Não é legal falar de conceito, porque a gente sempre aprende. Eu tomo uma fórmula de aminoácidos poderosíssima todo dia. O que acontece? Imagina os aminoácidos, eles encadeiam como se fosse uma corrente. Um elo dessa corrente é um aminoácido. A partir de 2, 3, 4, 5, e a forma que eles estão em posições, eles formam peptídeos. Até 50 aminoácidos. Acima de 50 aminoácidos, até 20 mil, eu tenho proteínas. Então, os peptídeos são configurações de aminoácidos de 2 a 50 aminoácidos, aos quais, dependendo da posição que esses elos da corrente estão emaranhados ou posicionados, eles geram uma mensagem para a célula. Com funções, inclusive, em receptores hormonais. Uau! Como a gente olha agora, que está super na moda, tirzepatida, que vai chegar no Brasil acho que agora, né, como o nome de Mounjaro, nos Estados Unidos também tem o nome de Zepbound, que é um análogo, né? Ele imita peptídeos de conversa do estômago e do intestino com o cérebro. Essa é uma família de peptídeos. Nós temos peptídeos de colágeno, que é totalmente diferente de colágeno. O peptídeo de colágeno, ele estimula a produção de colágeno. Perfeito. Eu tenho peptídeos que queimam gorduras. Esse para você é absurda. Absurdo. Eu tenho peptídeos de recuperação muscular. Ipamorelin, que ainda está em pesquisa. Mas temos esse. Eu tenho peptídeos agora, inclusive, substitutos ao futuro de analgésicos potentes como morfina, com baixos efeitos colaterais. Opa! Tem para várias áreas. A gente começou a entender que as células, elas não se comunicam somente naquela questão chave, fechadura perfeita. Esse hormônio que vai acoplar aqui vai fazer tal coisa. Nós temos a comunicação por peptídeos, que é muito mais rápida, eficaz, com menos efeito colateral, e você imita esse mecanismo com facilidade. Igual o foco, sem ter consequências. Efeitos colaterais. Exatamente. Eu quero um peptídeo daqui a um tempo que melhore o ganho de massa muscular numa panturrilha. Isso se pesquisa. Foco. Peptídeo leva a uma personalização do foco.
preciso melhorar o músculo cardíaco de um paciente infartado. Existem pesquisas já para... Essa aí, fase 1, tá? Sim. Tem pesquisa para isso. Então, não é só para estética, emagrecimento ou controle de diabetes. Seria permitido cenas desses esportes, tipo Olimpíada? Ou entra como... Doping. Entra como doping, opa, né? Opa. Sim. Na verdade, não era. É uma coisa muito louca, né? O esporte, eu tenho vários atletas de alto rendimento no Instituto, e o esporte, vários países, não vou falar nomes aqui, eles são bem avançados em peptídeos, porque se usou muito peptídeo antes de virar doping. Muito peptídeo. O pessoal usa até o limite. Alguns sim. Meus atletas zero. Meus atletas, eles são barrados até os profissionais, logicamente, de fazerem manipulação. Eu prescrevo muita coisa manipulada. Sim. Por que isso? A gente vai me crucificar, farmacêutico e tal. Eu falei, então tá bom. Você me garante com 100% de certeza que não existe nenhum nível de 0,001% de contaminação na fórmula, que ele pode cair no doping? Não garante. Garantia. Isso não faz nada. Se eu der essa fórmula para minha bebê tomar, para ela tomar, não vai dar problema nenhum. Mas é doping. Isso acaba com uma carreira. Então, o cara é suspenso, o cara perde medalha, perde tudo. Perde o nome também, patrocínio, perde a vida dele. Perde a vida. Eu tive a história de um atleta, que eu amo ele de paixão, não vou falar nomes aqui. Ele começou a tratar comigo, faz de conta, dezembro do ano passado. Dá um exemplo de data, dezembro do ano passado. Fala, você já usou alguma coisa assim? Não, nada. Aí ele foi, competiu um campeonato mundial, foi campeão, bonitinho. E aí caiu no doping. Cara, o que aconteceu? Eu não tomei nada, não fiz nada. Ele lembrou que antes de me conhecer, começar o acompanhamento comigo, acho que um ano antes, 8 meses antes, ele tinha feito uma injeção para uma lesão articular prescrita por um médico, tudo bem, prescrita, de decadurabolin, decanoato de nandrolona, que demora 18 meses para sair do sistema. Uau. Ele não sabia. Ele não teve performance nenhuma com isso. Um anabólico, não? É um anabólico, mas ele não teve performance. Só que hoje se detectam essas situações. Uau. Então, os peptídeos, eles estão na mira do ADA, do Comitê Antidoping, com muita força. O cara perde por 0,001 de natação, é zero, né? Mas também os atletas... Mas ele foi pego? Foi pego. Ele perdeu? E a gente conseguiu fazer, lógico, eu assumi o caso dele, já tinha feito uso dessa medicação antes. O limite de detecção era 12 para baixo não dava nada. Ele teve 13 ou 14, foi uma coisa ridícula. Nossa, foi limite. 3 anos de gancho, perdeu o título mundial. Só. Ele falou, mas eu não fiz nada. Eu falei, realmente, mas você só não me informou tudo. E ele não sabia, porque para aquilo era normal, ele tomou uma injeção para uma dor articular. Se ele tivesse informado? Se estivesse informado... Você era pego no doping também. Eu não deixei ele competir. Eu esperaria os 18 meses. Ah, tá. Não é o fato que ele continuaria positivo, perdendo tudo, mas não competiria. Isso é uma pergunta muito engraçada em esporte. O pessoal fala, tem como eu testar se eu tenho alguma coisa no meu corpo que é doping? Não, porque a própria vontade da pessoa testar se tem alguma coisa no corpo que é doping. Você está tentando burlar o antidoping, concorda? Sim. O fato do atleta não se apresentar para fazer o exame antidoping por 2, 3 vezes, ele está considerado dopado. Porque teve muito futebol, o pessoal trocar o xixi, né? Isso, tem muita história. Eu fazia exame de gravidez, porque eu contratava o pessoal, porque as mulheradas trocavam xixi, eu chegava espumante, sentia o cheiro, isso aqui é Guaraná. O cara só levava o Guaraná. Acredito. O pessoal está na bolsa e põe. Tem muito disso. Mas hoje o atleta, o cara fica ali, o fiscalizador. Fica do lado, né? Hoje o atleta é tão complexo, imagina... Bactéria como um atleta. Você quer viajar agora, você quer ir para Riviera. Isso. Beleza? Sim. Você tem que mandar um e-mail pro ADA, avisar que você vai para Riviera, que horas, quando você pretende chegar, que rota que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar lá. Tem que fazer? Tem. Porque se o comitê quiser te testar a qualquer momento, vai chegar um fiscal na tua porta e tem que te testar. Parece casamento. Parece que... Já estou esse negócio. Comitê Mundial de Casamento, né? Antidoping. Você volta? Eu volto. Você volta, certeza? Volta mesmo? Promete? Promete. O pessoal tá doido para entrar em contato contigo. Como é que eles fazem? Aonde as pessoas se devem estar perguntando aonde que fazem todos os tratamentos, Felipe? Lá no nosso instituto. Para onde fica? Como te encontra? O nosso instituto ele fica no Campo Belo, São Paulo. Localizado na Rua Vieira de Moraes, número 1151, 1151. Tem Instagram? Tem Instagram. Eu sempre fui um pesquisador, né? Claro. Eu venho vindo devagarinho para as redes sociais, mas a gente tem Instagram sim.
E temos uma comunidade, vou aproveitar que eu vou falar que eu vou lançar uma comunidade científica em julho desse ano. Fazer parte, quero fazer parte. Fazemos. Ela é gratuita, uma boa parte dela é gratuita, e tem cursos para leigos, tem cursos para médicos, né? Cursos específicos de várias, desde higiene do sono, para leigos, assim como cursos científicos para médicos. Ela chama com pacientes modelo, né? Com pacientes modelo. Ela se chama, o app já foi para Apple Store, né? Já foi para Google Play. Ela chama Saúde Sem Limites. Em julho eu vou lançar e eu aviso vocês. Opa, gente já fala aqui. O seu Instagram é @drcaquete, com 2 T's. É CA de casa, QE de queijo, T de tatu e de índio. Caquete. Não tem como, né? Mas tá escrito aqui embaixo. Está escrito aqui embaixo. Tá? Mas nós temos que agradecer, claro, né? Para Monói maravilhosa, assim, que tem patrocinado mesmo. Vamos ver o filminho da Monói? Vamos. O filminho. De volta, então, e já que vocês viram, gente, essa beleza que é o produto aqui, né? Acho que vai ganhar um presente, não é? Lógico, vai ganhar um presente. Mas antes, todos vocês que querem ser patrocinadores de Beleza Nativa, é só contactar a gente. Assim você também pode ser parte desse programa. E, bom, meu querido, você vai ganhar... Aplaudir ele, tem? Sim, lógico. Mas antes tem que contar o prêmio que ele vai ganhar. Prêmio. Lógico. O presente é sempre bom. Porque sempre é muito bom, porque assim como você fala de longevidade e tudo mais, você vai conhecer Monói. Olha, que é o segredo de longevidade da Polinésia Francesa. Luiz Felipe, esse aqui, deixa eu colocar na mão assim. Ele é um óleo que tem 2000 anos e que o grande segredo científico é uma flor medicinal. A flor de Chiari, uma flor que está no interior. Nossa, que cheiro bárbaro. Aquilo que essa flor único, faz. Né? Maravilhoso. Essa flor, por que medicinal? Porque lá na Polinésia Francesa, esse mar cor turquesa que você vê, ele tem um plâncton, uma alga muito rica em vitaminas, nutrientes, minerais e antioxidantes. Então, na terra da ilha, se alimenta com esse plâncton, porém, tudo o que nasce lá é medicinal. E essa flor tem um princípio ativo, que é antibacteriano, antioxidante, anti-inflamatório, calmante, purificante e regenerador. Só isso. E um princípio ativo que quase ele... Marcelo Tropo. E ele como que ele trabalha na pele, que você como tem muito conhecimento vai ficar louco agora. Me conte. A gente sabe que nós temos derme, epiderme e hipoderme, certo? Perfeito. Então, normalmente o princípio ativo não consegue chegar na hipoderme. A flor de Chiari, pela capacidade do princípio ativo, ele consegue chegar na hipoderme, fazer uma desintoxicação, desintoxica, abre o canal da pele e dá passo para os outros princípios ativos entrarem na ação. Outros cremes, outros nesse caso aqui, não precisa. Não precisa, porque aquilo que a gente colocou nessa fórmula, colocamos 8 princípios ativos a mais. Que ele já melhora a absorção. Tem grapefruit, que possui colágeno natural, lima tahitiana, que é vitamina C, canela, que é um regenerador, sálvia, alecrim, lavanda, lemongrass, que são 4 antioxidantes mega poderosos, e a flor de ylang-ylang, que é uma flor que em sinergia com as outras flores, frutas e plantas acelera o processo regenerador, além de ter um aroma incrível, que é o aroma que predomina aqui. Esse aqui é um rejuvenescedor para o rosto, 100% natural, vegano, e agora você vai usar e vai viver essa experiência de ficar de 15 anos. E pode passar em criança. Pode passar nos lábios. Que legal. Lábios que é comestível. Exatamente. É mesmo? É comestível. É óleo de coco. Pode passar nos lábios. E tem outra coisa que a gente não contou, o processo de colheita da flor. Como é que foi? Porque, bom, ele tem um estudo científico francês da flor e tudo mais. Só que o processo de colheita, Luiz Felipe, é sensacional. A flor tem que ser colhida às 4 horas da manhã. Por quê? Porque nesse horário a flor ainda está fechada. Ela tem que estar fechada porque ela continua liberando o princípio ativo. E ela não pode ser colhida por qualquer pessoa. Ela tem que ser colhida pelas mamis, que são senhoras de mais de 60, 70 anos, que lá na Polinésia, as mulheres têm a missão, quando se aposentam, de cuidar, abençoar, proteger, dar conselhos, e elas têm que colher os tesouros. Que história bonita. Agora imagine, um monte de senhorinas que chegam lá nesse campo de flores, 3 horas da manhã, fazendo seu propósito de vida, elas fazem uma oração antes de começar a colheita. E quando elas vão a colher a flor, elas profetizam. E elas falam, quando essa flor se converta em monói, que ela
transforme a vida das pessoas. Nossa, que lindo. E essa flor está aqui dentro, entende? Então, sempre falo, a gente tem estudo científico francês, mas por outra parte a gente tem a baita do poder da palavra, que na sinergia dos dois potencializa o humanoide de uma forma que é assim impressionante. Eu posso direto. Assim que você vai levar esse presente para você. Muito obrigado. A bactéria tomou um banho já. Já é muito bom isso aqui, cara. Isso acontece com todos os homens que levam esse produto. Você chega em casa, sua amadíssima esposa vai pegar para ela e não vai dar passar mais. Eu já estou imaginando isso. Eu já tinha mentalizado isso, não sei por quê. Então você fala com ela, diz, meu amor, por gentileza, você me pode dar um pouquinho para experimentar? Eu estou recuperando, acabei de fazer implante capilar, estou então rejuvenescendo a latinha. Você deixa para ela e você vai todos os dias, saca um pouquinho e usa de noite, antes de dormir. Tá. Na tua área do rosto, olho, cílio para olheira, mancha, ruga, dermatite, psoriase, estrias, cicatrizes, desidrose, até verrugas. Minha avó, por exemplo, que você viu acá, que tem 95 anos, a pessoa idosa tende a sair verruga. Você acredita que com o monoi, passando 3 vezes no dia, porque a verruga é um pouco mais chata, a gente desmancha ela sozinha. O poder que tem. Não, estou brincando, tenho vídeo. Tenho vídeo disso. Então você tem que usar de noite, antes de dormir, e de manhã. E você, menos de uma semana, a pessoa vai começar a perguntar para você: Luiz Felipe, o que você está fazendo que está tão bonito? Eu vou mandar antes depois. Para você, com obrigado, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo, tá, gente? Puxa, uma palma para ele aqui, maravilhoso. Muita informação. Nossa, gente ficou cheia de conhecimento. Isso daqui é Beleza Nativa, tá, gente? E se você gostou do ambiente aqui, né, gente? Venha fazer seu podcast com a gente aqui. Faça seu podcast com a gente, venha patrocinar. Venha trazer o seu grupo de mentoria aqui dentro, gente. Nossa, se quiser fazer churrasco, quiser comida japonesa, o que vocês quiserem aqui, nós vamos dar para você, tá? E se gostou, claro que você gostou, se você está até agora, segue a gente, é um presente que você vai dar para a gente aqui, segue, toca o sininho aqui, né? E Beleza Nativa. Segue a gente também no Instagram, tá? Tchau, gente. Tchau, Pedro. Tchau. Obrigado, valeu. Muito obrigada. Cara, tu é...